Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Senhor Jesus. E vamos fazer uma oração, né, para a gente poder abrir a palavra de Deus, né? Oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Que o Senhor fale o que o Senhor tem vontade para o Teu povo através de mim, Senhor. Me use, meu Deus, nessa noite, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, a gente está estudando, né, as profecias de Daniel, né, e nessa noite a gente vai ver o tema número 5, né, e domingo passado a gente estudou o tema número 4, né, que falava da fornalha ardente, né, que a gente aprendeu que mesmo nas dificuldades a gente tem que estar sempre com Deus, sempre buscando a presença de Deus, né? Que Ele é fiel e justo, né? Para poder estar conosco nesse momento. Ele não nos abandona, né? Tanto é que quando Nabucodonosor jogou os três amigos do Daniel na fornalha, quando o rei olhou, né? E viu que tinha 4 pessoas lá dentro, né? Ou seja, esse é um ensinamento para a nossa vida, que não importa as dificuldades que a gente esteja passando, né? Deus está conosco, Ele é fiel, né? E vai nos honrar na hora certa, assim como nos honrou os amigos de Daniel. E aí, ele também traz outro ensinamento, né? Que é a gente precisa respeitar as autoridades, né? Que as autoridades são constituídas por Deus, né? A gente só pode se rebelar contra elas quando elas vier contra a palavra de Deus, né? Quando elas tiver decreto que seja contrário à palavra de Deus, né? Então, assim, a gente tem que escolher ou as autoridades ou Deus, né? Então, a gente escolhe a presença de Deus, permanecer na presença de Deus. Amém? Vamos abrir a Bíblia aqui em Daniel 4, versículo do 1 ao 3. Todos encontraram? Amém? Acredita-se que o capítulo 4 de Daniel tenha sido escrito pelo próprio Nabucodonosor. Então, depois desse período, né, dessa passagem da fornalha, né, alguns anos depois que foi escrito esse capítulo aqui, né, o capítulo 4, de 1 ao 3, que vamos ler agora. Diz assim: o rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecido os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Amém? O vento vai derrubar o papel. Sim. Então a gente vê aqui que Nabucodonosor, o rei, ele reconheceu o poder de Deus, as maravilhas de Deus na vida dele. Logo após o episódio da fornalha, do fogo ardente, né? Então, Daniel reconheceu que a grandeza de Deus, né, e as maravilhas que Ele faz na nossa vida, né? Não importa se você crê em Deus ou não crê, Ele faz as maravilhas de Deus, Ele está para todos, né? Por isso que Deus diz que cai chuva, né, sobre os ímpios e os justos, né? O sol nasce para os ímpios e para os justos, né? Então, nesse pensamento aqui,
é que Nabucodonosor, ele expressou o conhecimento que ele teve de Deus, que também é um ensinamento para nós também nos dias de hoje. A gente não tem que conhecer o poder de Deus, Cristo Jesus, só para nós, né? A gente tem que espalhar as boas novas. Tanto é que foi o decreto que Nabucodonosor, né, ele colocou no reinado dele, para que as pessoas também conhecessem o poder de Deus, né, para que as pessoas também conhecessem esse Deus maravilhoso. E também é nosso papel como cristão fazer o mesmo. Não adianta eu conhecer a Cristo Jesus, né, e só para mim, né, só as maravilhas que ele teve para mim, que ele apresentou para mim. Não, eu tenho que expor isso às outras pessoas, aquelas pessoas que não têm conhecimento. Amém? Quando ocorreram os eventos desse capítulo? Seguindo. Estima-se que 9 anos se passaram os acontecimentos narrados em Daniel 2 e 3. Nabucodonosor reconheceu mais uma vez a soberania do Deus Altíssimo, quando declarou: não há outro Deus que possa livrar como este. Abra sua Bíblia em Daniel 3, versículo 29. Diz assim: portanto, faço um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas à ruína, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Amém? Então, foi provado aqui no capítulo 3, que a gente acabou de ver, que Nabucodonosor, ele expressou o amor dele, que ele teve por Deus, né? Ele colocou esse decreto para provar, né, que ele já tinha escolhido um Deus, né? O Deus verdadeiro, que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro, né? Não era aqueles falsos deuses que era adorado na Babilônia, que não conhecia nada, não descobria nada. Então, através do decreto aqui, ele prova, né, que quem falar mal, quem desrespeitar, seria punido no reino. Amém? Seguindo aqui. Passaram-se mais de 26 anos desde o episódio da fornalha e o rei foi atingido por uma forma de loucura e passou a pensar que fosse um animal, né? Então, depois desse episódio, né, da fornalha ardente, que a gente viu no capítulo passado, no estudo passado, né, Nabucodonosor fez um decreto, né, reconhecendo o poder de Deus, né, só que 26 anos depois, mesmo depois que ele fez esse decreto, ele foi atingido com um tipo de loucura, né, que fez com que ele se tornasse um animal. Seguindo. Aí nós temos um cronograma aqui, a cronologia de Daniel, né? Aqui nesse capítulo 1 de Daniel, né, que é o que aconteceu aqui em 605 antes de Cristo, esse episódio aqui foi quando o povo judeu, né, Nabucodonosor foi em Jerusalém, né, invadiu Jerusalém e levou os cativos, né, para a Babilônia. Foi nesse tempo aqui. Né, nesse outro, deixa eu ver bem aqui. Nesse período aqui, né, no capítulo 2, em 602 a.C.,
Nesse período aqui foi o surgimento da estátua, né, do sonho que ele teve sobre a estátua, da cabeça de ouro, né, o ventre de prata, a parte da cintura aqui de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro misturado com ferro, né? Então, nesse período aqui foi que surgiu, que foi escrito sobre a estátua de Nabucodonosor. E depois nesse outro capítulo, no capítulo 3, em 1594 antes de Cristo, né, que foi a fornalha ardente. Primeiro, naquele lá de cima, teve o sonho, e nessa parte aqui foi a questão da estátua que Nabucodonosor ele mandou fazer para ele, né, de forma dele, para que todos adorassem. Aí teve um decreto aqui também, que nesse decreto diz que todo reino teria que se curvar, se ajoelhar perante a estátua. E esse outro aqui, o capítulo 4, esse que a gente nós estamos vendo hoje, né, que é a parte onde acontece a loucura de Nabucodonosor. Aqui, vamos ler essa parte aqui. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o servisse. Isso aqui era uma profecia que apareceu em Jeremias, que Deus mandou ao povo, né, falando sobre Nabucodonosor, que ele ia aparecer como um dos maiores reis da terra. Então foi Deus, ó, como é que ele fala lá? O meu servo, né? Então por isso que nós, nos dias de hoje, temos que respeitar as autoridades desse país, né? Porque elas são constituídas por Deus, assim como foi Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele não era, no começo, né? Ele não era um rei que conhecia o Senhor, ele era um rei ímpio, né? Tanto é que ele matou muita gente, ele destruiu muitos reinos, né? Mas mesmo assim, ele era o quê? Deus tratou ele como quem? Como meu servo, né? Ou seja, apesar de a gente ter umas autoridades no nosso dia que elas não, né, não seguem a Deus, não querem saber de Deus, elas, mesmo assim, elas foram constituídas por Deus. Deus é que sabe o que é melhor para nós. A gente tem só que respeitar. Aqui eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia aqui, em Daniel 4, versículo 4 ao 7. Que aqui vai se repetir a mesma história. Vamos ler? Vamos acompanhar aqui. Gostaria que alguém pudesse ler. Amém. Então aqui a gente vê a mesma história se repetindo, né? Porque mais atrás, Nabucodonosor também teve um sonho, o sonho da estátua, né? E aqui repete esse sonho, de outro sonho também se repete. E a mesma coisa acontece, né? Como lá no passado ele também chamou os sábios do reino para interpretar, né? Aqui também ele faz a mesma coisa. Só porque nessa situação aqui, Daniel já tinha desvendado o outro da estátua, né? E por que ele não chamou Daniel de primeiro, né? Porque ele sabia que Daniel tinha um poder de Deus, né? Por que ele não chamou, né? Por quê? E por que Daniel não estava junto com os sábios do palácio? Por que ele não foi? Teve que vir depois, né? Que a gente vai ver mais na frente. Por quê? Porque Daniel, ele não se juntava, ele não compactuava com aqueles deuses que eles pregavam. Por isso que Daniel ficava em outro setor do palácio, não junto com aquele povo que adorava vários deuses.
É por isso que Daniel não aparece aqui quando eles veem a presença do rei, né, que ele baixou o decreto para que eles viessem para poder interpretar aquele sonho. Né? Só que Daniel não aparece aqui agora. Por quê? Porque ele não compactuava com aquelas mentiras, com aqueles falsos deuses, né, dessa época aqui. Seguindo. Um pedido real. Vamos lá, abre a Bíblia aí, em Daniel 4, versículo 18. Amém? Então ele reconhecia que Daniel era abençoado por Deus, que Deus cuidava de Daniel, da vida dele. Né? Então por isso que ele vai diretamente fazer esse pedido a ele. Porque com certeza os sábios do palácio não conseguiram desvendar mais uma vez esse sonho. Então ele foi direto a Daniel fazer esse pedido para ele, né? Porque o Espírito de Deus estava com Daniel. Ele era o único da corte que era capaz, né, de desvendar esse mistério, mais esse mistério, né, que do sonho de Nabucodonosor. Amém? Continuando. Daniel interpreta o sonho. Daniel 4, versículo 19 a 26. Amém. Então a gente vê aqui a interpretação do sonho, né? Que foi um decreto do céu, de Deus, para Nabucodonosor. Ou seja, por que isso aconteceu? Porque apesar, né, de Nabucodonosor ter visto as maravilhas de Deus, o milagre de Deus, né, operando tanto em Daniel como nos amigos dele, que foram fiéis, ele continuou, né, nas mesmas práticas ímpias. Porque o que acontece muitas vezes conosco, Deus, ele nos quer por inteiro. Né? Não adianta você vir para a igreja e não dar o testemunho de Deus fora dela, né? Você tem que dar o seu testemunho como exemplo, né? Porque Deus nos quer por completo, não é pela metade não. Né? Porque não existe, muita gente fala de em cima do muro, muitas vezes você vai falar de Deus para as pessoas e as pessoas, não, hoje não. Tipo assim, como se a pessoa estivesse em cima do muro, só que não existe em cima do muro. Existe só um lado e o outro. Ou você está com Deus, ou está do lado do inimigo. Não existe em cima do muro, nem de um lado nem do outro, não. Por isso que Deus mandou esse decreto, esse sonho, a interpretação do sonho que Daniel deu para ele. Foi uma forma, né, de mostrar para Nabucodonosor que ele precisa mudar, né, aquele jeito dele, a forma de tratar o povo, o egoísmo dele, de se achar o dono de tudo, quase como se fosse um imortal, né? E como eu me lembrei do hino aqui agora, né? Que a gente tem que deixar essas coisas do mundo e focar no que é importante, que é a palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Então aqui foi uma forma que Deus teve para punir Nabucodonosor, para mostrar para ele que ele não é o dono de tudo, que ninguém é imortal, né? Que Deus está acima de tudo. Amém? Um conselho do profeta, né, do Daniel para Nabucodonosor, que é Daniel 4, 27. Eu vou ler aqui para nós. Daniel 4, 27. Diz assim: Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, assim talvez sua tranquilidade se prolongue. Amém? Então, aqui mostra
que apesar do milagre, apesar de Deus ter mostrado o seu poder, né, para Nabucodonosor, ele continuava sendo um rei o quê? Mau, né? Ele não ajudava os pobres, ele continuava praticando a iniquidade, né, os mesmos pecados. Ou seja, ele não abandonou os seus antigos pecados, não, de ter visto Cristo Jesus dentro da fornalha junto com os 3 amigos de Daniel. Mesmo isso, ele vendo esse poder maravilhoso de Deus, ele continuou praticando os mesmos pecados. Por isso que agora Daniel dá esse conselho para ele, né, para que ele mudasse, para que esse decreto que Deus mandou sobre Nabucodonosor não acontecesse, ele teria que mudar. Continuando. O cumprimento da profecia. Aqui diz o cumprimento da profecia. Significa que ele não ouviu o conselho de Daniel, né? Que apesar de tudo que Daniel fez, interpretou o sonho dele, falou com ele, pediu para que ele mudasse, né, o seu jeito de ser, que ele deixasse seus pecados. Aqui mostra que ele não fez isso. Agora nós vamos ler Daniel 4, 28 ao 33. Amém. Então aqui se cumpriu o que Deus tinha falado no sonho, tinha mostrado no sonho, né? E aqui me chama a atenção aqui que depois que Daniel interpretou o sonho, né, ainda passou 12 meses, 1 ano, né? Então foi o suficiente para Nabucodonosor se arrepender, voltar atrás das suas práticas. Mesmo assim, né, passado 1 ano, ele continuou do mesmo jeito. E aí veio sobre ele o poder de Deus, né? Caiu sobre ele o decreto, o que Deus tinha falado se cumpriu. Então é assim também na nossa vida, nos dia a dia, irmãos. Deus dá um tempo para a gente, né? Ele mostra a palavra através de um irmão, através de uma pregação, né? Através do Espírito Santo falando no seu coração, para que você entronize Deus, né, no seu coração, para que Ele possa habitar definitivamente com você. Ele dá um tempo, só que você tem que escolher, você tem que decidir o que você quer. Amém? E esse dia é hoje, não foi ontem nem amanhã, porque o que Deus tem para nós é hoje. É hoje que temos que decidir, é hoje que temos que fazer essa escolha. E aqui fala em tempo, né? O tempo na Bíblia, né, nas profecias, são 7 anos, ou seja, ele passou 7 anos, né, como animal, né, na loucura, né, afastado do povo, isolado, né, até que ele se voltasse para Deus. O retorno do rei, né? Daniel 4, 34 a 36. Amém, amém. Mostra aqui que Nabucodonosor foi longe, né? Mas Deus foi buscar, né? Trouxe ele de volta, né? A mesma coisa, irmão, acontece conosco, né? Não importa o que você esteja passando, né? Seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja um problema emocional, né? Ou um problema físico de saúde, não importa. Mantenha firme. Mantenha firme, porque Deus vai lhe buscar da lama para lhe edificar, né? Para lhe mostrar, para provar que Ele é Deus, para provar o poder dEle, para mostrar para o mundo que Ele é o único Deus verdadeiro, digno de honra e toda a glória. Né? Foi o que aconteceu aqui com Nabucodonosor, e o reino dele se tornou grande. Ele passou 7 anos, mas o reino dele não caiu não diminuiu não.
Quando ele voltou, o reino dele ainda prosperava, ainda dominava toda a terra. Amém? A oração do rei. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são o quê? E, vamos ler, e pode humilhar aos que andam na soberba. E foi isso que aconteceu com ele. Ele era soberbo, tanto é que ele estava lá no palácio dele dizendo o quê? Ah, que o meu reino é o maior do universo. Ah, que eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitas posses. Não é isso que muita gente diz por aí? Eu não preciso de Deus, não é isso? A gente vê por aí alguns que têm muito dinheiro, não quer saber, só quer saber de farra, de bebedeira, né? Mas só que Deus é o Deus, né, de todas as coisas. Tudo nesse mundo é dele. Então não adianta você ter soberba, não, meus irmãos, porque Deus sabe de tudo, tudo pertence a Ele. A gente veio o quê? Nu e nu voltaremos. Não voltaremos porque alguém vai lhe vestir. Só isso, mas a gente não vai levar nada daqui. Né? A única coisa que a gente pode levar daqui é nossa vida eterna, conquistada em Cristo Jesus. A única coisa que a gente pode levar. Porque o resto fica para os outros. E quando fica muitos bens, sabe o que é que acontece? Brigas entre os irmãos, entre os herdeiros, brigando pelos bens que muitas vezes a pessoa não deu um dia de serviço para poder juntar R$ 1, mas eles estão lá brigando, se matando por uma coisa, entendeu? Que, que era para ser o bem que o pai juntou para deixar como herança e termina sendo uma desgraça da família. Termina um irmão matando o outro ou se intrigando, não falando nunca mais na vida, por causa dos bens. Né? Então, tudo que a gente tem, irmãos, é Deus que nos dá. Vamos se ajoelhar de manhã e darmos glória a Deus pelos bens que a gente tem. É pouco, mas foi honestamente que ganhamos, não precisamos tirar dinheiro de ninguém. Né? Nem enganar alguém, nem ninguém dar o golpe em alguém, não. É suado, é pouquinho, mas é nosso, é abençoado por Deus. É abençoado por Deus. E tudo dai glória a Deus. Não sejamos soberbos, que nem foi Nabucodonosor, porque tudo passa. No tempo desse era um jovenzinho de 10 anos, 9 anos. Hoje eu já tenho quase 50. Ou seja, o tempo passa. Por isso temos que buscar a Deus hoje, nesse momento. Porque em breve, Ele está voltando, o Cristo Jesus. Já está quase batendo na porta. E Ele vai vir para nos buscar. Buscar os que perseveraram na fé, na esperança. Amém? A história de Nabucodonosor fala do poder, do bom exemplo de um jovem. Quem era esse jovem? Daniel. Durou aproximadamente 35 anos, desde o primeiro contato com o Deus do céu, apresentado por Daniel até a sua conservação. Ambos foram bons amigos e a boa influência de Daniel foi decisiva para a conversão do rei. Irmãos, vamos usar nossa influência, nossa amizade, assim como Daniel usou a dele, para mostrar os caminhos de Deus, para mostrar o poder de Deus. E quando Cristo voltar, olha aquela palavrinha que tem ali, conversão do rei. Adivinha quem vai ressuscitar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus? Nabucodonosor. Ele está lá. Quando os anjos de Deus descerem para buscar os santos, Nabucodonosor vai estar lá. Por quê? Porque ele reconheceu o poder de Deus. Irmão, nós não somos nada, nós somos pó. Mas através do sangue de Jesus, do poder do Espírito Santo, né, que nos convence do nosso pecado, nos convence das iniquidades que fazemos, é que nós temos acesso à vida eterna, que é Cristo Jesus. Quando Ele vier em glória, em honra e glória,
Ele vai chamar um por um para viver com ele eternamente. Isso aqui, ó, esse sofrimento jaz no passado. Jaz no passado. O que a gente vai viver é muito grande. Então não vamos perder nossa salvação por bobagem, por besteira, não. Vamos seguir firme. Amém? Essa proclamação pública em que Nabucodonosor reconhecia a misericórdia, a bondade e a autoridade de Deus foi o último ato de sua vida registrada na história sacra. Deus foi longânimo com o rei. O que é longânimo? Para quem não sabe, ele deu muita chance, né? Ele deu muita oportunidade para Nabucodonosor, para ele poder se converter, para ele poder aceitar Deus. E ele faz a mesma coisa conosco, irmão. Todos os dias, eles dão oportunidade para todos nós, principalmente para aquele que ainda não conhece o poder de Deus, né? A porta estreita que é Cristo Jesus, né? Hoje você vai na internet, tem pregação. Hoje você vem na igreja, tem pregação. Hoje você conhece um irmão da igreja, né, que às vezes fala de Deus para você. Tem um Espírito Santo que toca no seu coração, lhe mostra o caminho. Então Deus continua sendo longânimo conosco, todos os dias. Amém? Então não vamos desistir, vamos permanecer firme no caminho. Ezequiel 3:11 diz: tão certo como vive. Deixa eu virar para cá, porque eu costumo ler, porque quando bate a luz ali, bate aqui de volta, eu não enxergo o nome, eu tenho que caçar. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. A morte não é de Deus. Deus não quer que ninguém morra. Deus quer que a gente tenha vida e vida com abundância na presença de Deus, né? Por isso que Ele quer que todos nós tenhamos conhecimento da palavra de Deus, que todos nós conheça a Cristo Jesus, que é o caminho, é a única forma de chegarmos a Deus, é através de Cristo Jesus. Ele nunca foi a favor da morte, tanto é que Ele mandou seu Filho para morrer no nosso lugar, para que a gente possa ter a vida eterna, ter o direito à vida eterna. Ele nos comprou com seu sangue. Amém? Para que possamos ter a vida eterna em Cristo Jesus. Isso que é um Deus de amor. Isso que é amor. É? Obediência é uma expressão de amor. Nós somos obedientes a Deus, a palavra de Deus, não é porque a gente tem medo, não. É porque é uma expressão de amor. Deus nos amou primeiro. Então, por isso a gente ama o nosso próximo. Por isso que a gente ama a Deus. Por isso que a gente quer que todos conheçam a palavra de Deus. Que todos tenham a oportunidade de chegar ao céu, de fazer sua escolha. Não que viva enganado nesse mundo, né, de prazeres momentâneos. Esse mundo de prazer é que nem beber cerveja. Você bebe, está alegre, no outro dia você está de ressaca, né? Acabou o prazer. Quando você morreu, você fez o que da sua vida? Está perdido. Então, o amor de Deus é longânimo, é para a vida toda. Ele nos chama, né, a reconhecer Cristo Jesus como nosso Salvador, para que possamos ter a vida eterna em Cristo Jesus, né? Para que a gente possa ver nossos familiares, né, nossos entes queridos ao nosso lado. Por
Por isso que sempre que eu venho pregar aqui, eu falo, não desista dos seus entes queridos. Fale de Deus para eles. Porque eu digo, é que nem uma semente. A partir do momento que você planta, ela está ali. Na hora que chegar as provações, ela vai lembrar de Deus, vai lembrar daquilo que foi plantado no coração dela. E vai o quê? Germinar e vai crescer. É assim que trabalha Cristo Jesus, é assim que trabalha Deus. O Espírito Santo, ele trabalha para convencer a todos nós. Amém? E foi esse o estudo de hoje, né? Que aí nós possamos aprender com a história de Nabucodonosor, que era um rei ímpio, né? Que não acreditava em Deus, que tinha vários deuses, que viu o poder, né, de Deus na sua vida através de Daniel, através dos amigos de Daniel. E com isso, mesmo assim, ele ainda continuou fazendo algumas práticas erradas, mas Deus veio, né, intercedeu por ele, fez com que ele reconhecesse novamente o poder de Deus na vida dele, fazendo com que ele fosse um exemplo para todos nós hoje, né, que nós temos que escolher a Deus, que Deus é o caminho, Deus é a fortaleza, né, no socorro é Deus, é Ele que nós temos que procurar, né, que Nabucodonosor, ele hoje está descansando, hoje ele está descansando na sepultura, mas quando Cristo Jesus vir, ele vai se levantar. Por quê? Porque ele reconheceu que não tem outro Deus, né, que ele é digno de toda a honra, toda a glória, né? E hoje à noite eu faço um pedido para vocês, que para quem ainda não conhece, né, a palavra de Deus, que tem o irmão Arimateia, tem eu, tem os outros irmãos aqui, o irmão Antônio, que possa, né, conversar, tem as irmãs aqui, que queira, né, um estudo bíblico, pode procurar, né, cada um de nós, que nós estamos aqui para poder pregarmos a palavra de Deus, para mostrar esse caminho, essa luz que é Jesus. Amém? Então, fica à vontade, entendeu? Para procurar qualquer um de nós, né? Para que o tempo é hoje, irmãos. O tempo é hoje, a gente não tem tempo a perder mais, porque Cristo está batendo na porta, ó. Está vindo. Se prepare, esteja preparado, porque nós estamos no tempo da bonança, no tempo da calma, da tranquilidade. Hoje, nós podemos pregar à vontade, sair na rua, mas vai chegar um tempo, irmãos, que isso vai mudar, que vai ter a perseguição da igreja, do povo de Deus, e nós não vamos estar aqui sentados aqui, não. Nós vamos estar escondidos, pregando, mas vai ser mais difícil. Então, aproveite esse tempo que nós estamos aqui na igreja, né, para podermos pregar, para poder mostrar Deus para o povo, né, para mostrar a palavra de Deus, amém? Gostaria que todos se levantassem, né? Amém. Vamos orar, curvar a cabeça. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, eu venho em Tua presença em nome de Jesus, Senhor. Te pedir perdão, misericórdia pelos nossos pecados. Te pedir, Senhor, que o Senhor nos mantenha firme no Teu caminho, Senhor. Que o Senhor faça de nós a luz, a Tua palavra, para que os outros possam vir a Ti, Senhor. Para que os outros possam Te conhecer, meu Deus. Para que ninguém chegue a descansar, a morrer sem Te conhecer, Senhor. Para que eles saibam que Tu é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Nos mantenha firmes, Senhor, e nos leve para casa, meu Deus, em tranquilidade, em paz. É o que eu te peço hoje, sempre, em nome de Jesus. Amém.